E aí, pequeno Bits, como estão vocês? Vocês estão ok? E espero que sim. Mesmo em meio a esse surto do corona aí, não vamos ficar desanimados com o nosso curso, beleza? É muito importante que vocês acompanhem as aulas ao vivo, acompanhem também as aulas complementares lá pelo YouTube, para que você possa ficar atualizado aí do que nós estamos falando. Seguinte, hoje eu vou realizar junto com vocês uma atividade que eu tinha proposto a alguns dos meus alunos do curso de games, que era realizar a criação de um jogo baseado naquele Snaker, aquele jogo da cobrinha, tá? Só que dessa vez o personagem deveria aumentar tanto em altura quanto em comprimento cada vez que tocado num elemento que simbolizaria a maçãzinha daquele game. E com a pontuação ir trocando de cenário, tá bom? Como alguns alunos ficaram com dúvidas na questão de troca de cenários, eu vou realizar todo o exercício aqui, para que eles possam complementar no exercício e que você também possa ter mais conhecimento com a ferramenta Scratch. Bora lá então. Vamos começar aqui então com os nossos elementos principais. Vindo aqui ó, em selecionar, selecione um ator, pintar. Vamos para a nossa pequena área de trabalho, que se assemelha muito com o Paint. Vamos criar o nosso personagem, um pequeno quadradinho aqui, e centralizá-lo, beleza? Aqui, se você quiser, se você verificar que esse elemento ficou um pouquinho maior do que você queria, basta alterar o tamanho dele aqui. No meu caso, vou colocar 50, beleza? Muito bem, então. Seguindo aquela regra de princípio básico desde o RPG Maker, que é sempre nomear os seus elementos do seu projeto. No caso aqui, ator 1 vai se chamar Player, beleza? Que vai ser o que representará o nosso jogador. Vou aqui então criar o nosso segundo elemento, tá? Selecione um ator, pintar. E aqui eu vou criar o que seria a nossa maçãzinha, o que nós vamos coletar para ter a nossa pontuação, certo? Você pode aumentar aqui o zoom para trabalhar com elementos menores e centralizar. Vou alterar a cor aqui do nosso elemento. Vou deixar nessa cor, certo? E vou tirar o contorno. Para isso vou clicar nessa seta, selecionar o meu elemento, vir aqui em contornar e escolher esta opção aqui, ó, que remove o contorno da figura. Muito bem, então. Vou fazer o mesmo com o nosso jogador. Ampliar um pouquinho aqui, selecioná-lo e remover o seu contorno. Ok, então. Muito bem. Criamos aqui nossos dois elementos, que é o player e a nossa maçãzinha, certo? O que nós precisamos então agora é dar um pouco de vida a esse game aqui. Afinal, no momento, nem a maçã e nem o player tem nenhuma funcionalidade aqui na aba de códigos, tá? É onde nós adicionamos a vida ao nosso jogo, para que ele tenha alguma ação. Vamos aqui então pelo nosso player. E vamos fazer o seguinte, deixa eu só nomear aqui a nossa pequena maçã, para que já possamos utilizá-la com o nome correto. Vamos voltar ao player e começaremos então a sequência de algoritmos aqui. Primeiro sempre o evento, quando clicar aqui na bandeirinha verde, tá? Como de costume, eu sempre recomendo começar por essa pecinha aqui, que é o mostre. Provavelmente por alguma razão o personagem se tornará invisível, como por exemplo para o Game Over. Aí no caso você deve dizer que deve ser mostrado novamente. Mostrado onde? Ele tem que começar em algum ponto aqui da tela, afinal ele vai ter que percorrer por ela. Eu posso colocar a posição central, que é 0,
0. 0 para o eixo X e 0 para o eixo Y. O que vai fazer com que ele comece exatamente no centro da minha tela. Beleza? Centralizado então o personagem, tendo em vista que ele vai ser mostrado. Uma das coisas que eu posso fazer já sabendo que o personagem vai sofrer uma alteração de tamanho, que é em sua aparência, é resetar esse tamanho também. Vamos encontrar aqui, podemos colocar Mude efeitos gráficos e defina como tamanho 50, que era o que eu tinha definido ali desde o começo. Então 50, eu vou colocar aqui antes dele começar. Então ele sempre vai começar, ó, com o mesmo tamanho e vai remover todos os efeitos gráficos que ele recebeu durante o seu percurso, voltando para a posição 0. Após então eu ter certeza que resetei as principais alterações que o personagem irá sofrer durante o curso, durante o seu percurso, tendo em vista então que eu fiz um pequeno reset de algumas alterações que o personagem irá sofrer durante o percurso do game, eu vou prosseguir com a configuração de sua movimentação, tá? Como aqui eu vou criar um jogo para ser jogado no PC, eu vou fazer da seguinte forma: o evento, vou criar um novo evento, controle, sempre que o que? Sempre que, agora sensores, porque ele deve detectar alguma ação vinda do usuário. Tecla para cima for pressionada, então adicione 10 a Y. Deixa eu só confirmar, beleza? Tem alguma dúvida? Dá uma clicada na peça que você vai ver para onde ele vai se mover. Muito bem, vou duplicar essa peça. Se o mais 10 subiu, então o menos 10 vai descer abaixo, certo? Vou duplicar essa peça novamente e vou criar a movimentação lateral, direita e esquerda. Já não estou mais no eixo Y, então estou trabalhando no eixo X. Direita, ó, mais 10 no eixo X e menos 10 então irá ir para a esquerda. Aqui já está configurado a movimentação do nosso personagem. Ele começa aqui no centro e, utilizando as setas do teclado, eu movimento pela minha tela, beleza? O bacana é que se eu pressionar, por exemplo, para direita e para baixo, ó, ele vai nessa direção, e pressionando para a esquerda e para cima, ele já vai nessa direção, mesmo sem estar configurado aqui, porque ele entende que a união de algumas teclas, por exemplo, para baixo e para a direita, vai fazer com que ele siga aquele ângulo de inclinação. Muito bem, então, as configurações básicas do nosso personagem são essas. Lembre sempre de colocar comentários em cada bloco de comando. Por exemplo, esse daqui eu posso comentar que ele é o reset do meu game, tá? No segundo bloco de comandos posso comentar que ele é o direcional. Beleza? Ok. Alguns comentários vão necessitar de mais de uma palavra para que você possa representá-los. No caso aqui, não houve essa necessidade. Então, quem for futuramente verificar o meu código, ou se eu mesmo futuramente for alterar o meu projeto, eu vou ver que esse primeiro bloco é o reset do meu game, responsável por resetar algumas alterações que o personagem sofreu. E do segundo bloco é o que comanda a movimentação do meu personagem, o direcional. Vamos então trabalhar um pouquinho com a maçã. O que a maçã faz? Ela tem que receber uma configuração de colisão, que ao colidir com esse objeto aqui, que é o player, ou o player ao colidir com ela, receba uma alteração. No caso, o que a maçã vai fazer
ela tem que mudar de posição, tem que aparecer em um outro local, beleza? Como que eu faço isso então aqui na programação do Scratch? Eu posso colocar, por exemplo, que quando iniciar o jogo, mostre a maçã e tenho que indicar a primeira posição que ela vai ter, tá? Posso colocar aqui, por exemplo, que ela pode ir para uma posição aleatória. Se eu fizer isso, eu vou ter que pensar em uma estratégia de repetição disso daqui, porque ela pode nascer ou resetar ou ir aleatoriamente para um local onde não seja possível eu acessar por causa do meu cenário. Não entendeu? Vou fazer na prática isso daí. Vamos deixar a maçã um pouquinho de lado e vamos criar um cenário aqui, ó. Nosso primeiro cenário. Vamos lá. Vou alterar aqui essa cor para uma cor mais escura, tá bom? E vou começar a criar aqui, ó. Posso fazer assim. Deixa eu ver se ele ocupou toda a tela. Maravilha, ocupou. Ficou uma pequena barrinha ali em cima. Deixa eu subir. Agora sim, preencheu todo o espaço da tela. Muito bem. Vou escolher uma outra cor, uma cor mais clara. Uma cor totalmente branca, para representar os espaços onde ele pode se locomover. Então, ó, vamos ver mais ou menos aqui a espessura. Bacana é que enquanto você está trabalhando aqui, você pode visualizar como isso vai aparecer na tela para o jogador. Então eu vou colocar o quadradinho ali dentro e a maçã também, e voltar aqui no palco. Então eu sei que o espaço que eu dei no meu cenário é suficiente para que ele possa percorrer aqui dentro, só que ele vai sofrer alterações de tamanho, então não seria muito justo já para a primeira etapa ter um espaço tão limitado. O que eu posso fazer é aumentar um pouco a largura, ou melhor, a altura desse espaço aqui onde ele vai percorrer, certo? Acredito que esse espaço seja conveniente. Vamos um pouquinho mais. Beleza, então. Ctrl C, Ctrl V. Vou criar um outro espaço aqui. Ctrl V novamente. Vou criar mais um espaço e um último. Ctrl V. E vou colocá-lo lá no final. Beleza? Criei aqui então 4 espaços onde o personagem pode caminhar por eles, tá? Vou criar então uma ligação, aproveitando a cor já selecionada ali com o objeto quadrado, e vou fazer algumas ligações aqui, ó. Tipo, vou ligar esse nesse, tá? Colocar aquele aqui dentro mais ou menos para eu verificar. Opa! E vou aumentar um pouquinho a largura dessa passagem aqui, ó. Mais ou menos um tamanho assim ele vai ficar até o final da fase. E posso apenas dar um Ctrl C e um Ctrl V e apenas modificar aqui a localização dessa passagem. Beleza? Então aqui praticamente criei a minha primeira fase, ó. Tá vendo? Passou aqui, passou aqui, passou aqui, certo? E ele não pode colidir então nas paredes, senão irá dar game over. Como eu estou com a fantasia, ou melhor, o cenário já selecionado aqui, eu vou modificá-lo para cena 1 ou cenário 1, beleza? É bom sempre estar modificando o nome que vem por padrão para você não se perder depois na hora de programar isso daqui. Muito bem. E o que acontece? Vou clicar aqui no nosso player, no nosso jogador, lá em código, e vou configurar aqui então a parte onde ele, se houver colisão com o cenário, irá dar game over. Vem aqui em eventos, quando a clicada na bandeirinha verde for clicada, tá? Sempre que o que? Se o personagem, ó,
sensor. Tocando na cor, ó. Olha que simples. Clico aqui em cima da cor e venho aqui nessa ferramenta aqui, ó. Conta-gotas e ó. Só vou ali pro lado e ó, tem que clicar em cima da parede, ó, para ele selecionar a cor da parede. Muito bem? Então toda vez que o personagem encostar na parede, o que vai acontecer? Vai acontecer o Game Over. E como que o Game Over pode ser criado dentro do Scratch? Eu posso voltar lá em palco, que é onde está o nossos cenários, tá? E colocar, por exemplo, aqui que o cenário 3, ou melhor, cenário 1, vai ser o Game Over. Certo? E aí, simplesmente escrever o texto Game Over. Ok? Vamos selecionar aqui o Game Over. E vamos colocar uma outra cor para que ele possa se tornar visível na tela. E vamos aumentar aqui as suas dimensões. Ó. Podemos até centralizá-lo aqui. Ó. Então, Game Over. Vocês podem fazer o Game Over da forma que vocês acharem melhor. Seria muito interessante vocês personalizarem eles, fazer uma coisa mais bacana, mas é importante que vocês tenham em algum local o texto Game Over ou fim de jogo, para o jogador entender que ele infelizmente finalizou toda a sua jornada no game porque ele cometeu um erro grave, ou ficou sem vidas, ou ele colidiu com alguma coisa que não deveria. No nosso caso, colidindo com o cenário. Muito bem, então, tela de Game Over criada. Agora sim podemos criar um Game Over. Voltamos lá. Então, quando tocar, o que ele vai fazer? Ó? Esse daqui já é um dos macetes para você poder trocar de cenário, ou de cena, ou de fases. Que é o seguinte: aparência, mude para cenário. Aqui está. Por isso é importante nomear os cenários, porque ó o Game Over já aqui, ó. Mude para o cenário do Game Over e faça o que? Lembra nas aulas anteriores que eu já ensinei como realizar o processo do Game Over no Scratch? Uma das formas é esse daqui, ó. Pare todos. Ele vai parar todos os scripts que existem no Scratch, independente se está aqui no outro elemento. Você coloca isso aqui, beleza? O que você pode fazer também é colocar o esconda, ó, esconda, beleza? Na maçãzinha você pode também criar um bloco de configuração para Game Over. Como? Sempre que se deixa eu só encontrar aqui. Cenário, tá vendo? Lá em aparência, ó. Cenário. O que vai acontecer com o cenário? Se ele for igual ao Game Over, ela some. E como que eu faço isso? Aqui embaixo eu vou pegar esse formato aqui, ó. Por que eu vou pegar esse formato? Por causa dos operadores. O que é a função do operador? O operador é para isso daqui, ó, de uma forma simples. Você coloca ele aqui, ele vai fazer uma comparação lógica aqui, ou na programação nós conhecemos como booleana, verdadeiro ou falso, tá? Esses são os operadores relacionais, tá? Ele vai ver se é igual, se é maior, se é menor. E como que funciona isso? Da seguinte forma, ó. Vou pegar o cenário, vou colocar aqui dentro, ó. Então, quando o cenário, aí você pode tanto ver por número ou nome. O número é mais simples. Coloca o número aqui e vai lá ver no Game Over qual que é o número que ele representa. Clico lá no palco, vou lá em cenários. Game Over é o número 1 aqui, é o primeiro cenário. Então eu vou voltar aqui na configuração da minha maçã e vou colocar aqui o 1. Então, quando o cenário, que vai ser definido por número, for igual a 1, ó, aí eu pego isso daqui e encaixo ali, ó. O que vai acontecer? Ele vai sumir com a maçãzinha. Esconda. Beleza? E aí você já cria um Game Over para a maçã. Vou colocar aqui embaixo e vou escrever o Game Over.
Muito bem. Esse daqui seria o reset da minha maçã. Muito bem, então. Reset. Game over tá aqui. Maravilha. Vamos voltar aqui. Verificar. Beleza. Então, o Game Over já está criado aqui. Beleza? Assim como os direcionais. Vou só acrescentar então um comentário aqui. Game Over. Muito bem, então. Configurei então para que quando o cenário Game Over entrar, a minha maçã irá esconder. Ela também tem a questão do reset. Agora eu tenho que configurar a colisão dela com o meu player, com o meu jogador. Beleza? O que eu posso fazer? Aqui, ó, eventos. Quando for clicado, controle sempre que o que? Sensores. Tocando em player. Encaixa aqui. O que vai acontecer sempre que ela tocar no player? Ela vai ir para uma posição aleatória, certo? Aí que entra naquela questão lá do cenário. Porque se eu voltar aqui em cenário, clicar aqui para eu poder trabalhar em cima desse cenário com a configuração, ó, ela pode ir para um local em cima dessas paredes aqui, ó. Aí isso seria um problema para mim, entendeu? Então, o que eu posso fazer é criar aquele processo repetitivo de aleatoriedade de dentro do cenário, ou determinar coordenadas pré-programadas para a minha bolinha, digamos assim. Como que eu faria isso para ela não nascer em nenhum local aqui, ó, nessa cor? Bom, eu posso colocar da seguinte maneira, então. Sempre que for tocando no player, o que ela vai fazer? Ela vai tocando no player, então vai para uma posição aleatória. Eu posso criar uma outra situação. Se sensor, colocar um parecido com aquela que eu fiz do jogador. Se eu tocando na cor, né, do cenário lá, eu vou encaixar ele aqui, ela também vai para uma posição aleatória. Então aqui eu já elimino a possibilidade, se ela provavelmente nascer aqui em cima, ela vai seguir essa outra condição aqui, porque se ela, a primeira condição diz que quando o player tocar nela, ela vai para a posição aleatória, e a segunda diz que se ela nessa posição aleatória aparecer em cima do cenário, ela vai para outra posição aleatória até que nenhuma dessas condições existam, que o player não esteja encostando nela e que ela não nasça aqui em cima. Beleza? Essa aqui é uma das formas mais fáceis, digamos assim, para você resolver esse problema. O outro seria que você registrasse coordenadas específicas onde ela pudesse aparecer, tá bom? E isso a gente pode deixar para uma aula um pouquinho mais adiante. No momento isso aqui vai servir bastante para a sua necessidade. Vamos voltar um pouquinho aqui para cima, dar uma olhadinha aqui nos blocos, acrescentar um comentário aqui, que é, vamos ver o que nós podemos colocar aqui: nascimento aleatório. Nascimento aleatório. Beleza? Vamos testar então. Vamos clicar aqui na bandeirinha verde. Ó, ela já apareceu em um local aleatório lá em cima. Nosso personagem começou aqui no meio. Caso o cenário estivesse pegando nele, já ia aparecer Game Over. Você teria que ou modificar o cenário ou alterar aquela coordenada de nascimento inicial do personagem. Eu vou subir aqui e vou tentar. Eita, já colidi aqui, já Game Over. Vamos lá novamente. Clicando aqui, tá, ó. Então o primeiro bug já encontrei. Quando eu clico na bandeirinha, ele não volta para o cenário, porque eu não defini qual deveria ser a cena inicial. Eu já estava trabalhando em cima dela, por isso que o jogo começou na cena correta. Eu posso configurar isso no player. Vir aqui acima do reset, eventos,
colocar essa peça aqui. Sempre que for clicado nela, o que vai acontecer? A aparência mude para o cenário senão. Beleza? Agora sim. Cliquei. Aqui estou na cena 1. Ó, ela já apareceu em outro local agora. Vou descer lá e tocar nela. Foi para outro canto. Vamos ver se em algum momento ela vai renascer em cima do cenário. Se eu parar de ficar colidindo, a gente vai conseguir verificar isso daí. Nossa, já tá difícil agora, hein? Ó, a dificuldade já tá insano aqui. Beleza. Ó, podem ver que em nenhum momento ela apareceu em cima do cenário. E se apareceu, foi algo tão rápido que ela pegou a segunda condição aqui, ó. Que se estivesse tocando no cenário, ela iria para uma outra posição aleatória. Muito bem, essa parte então do nosso jogo já está funcionando, beleza? O que eu posso fazer, verificando aqui, é que em alguns momentos foi meio difícil passar aqui no meio, mesmo estando desse tamanho, sem ter sofrido nenhuma alteração no tamanho. Vou clicar aqui então de novo no palco e realizar uma alteração. Clicar na setinha e vou aumentar ainda mais. Não há problema nenhum em vocês irem modificando o game durante o processo de criação, tá? Porque é aqui mesmo testando que você vai ver o grau de dificuldade. Nossa, tá muito difícil a primeira fase para o jogador, então eu vou torná-la mais fácil. Afinal, ninguém gosta de um jogo que você fique morrendo direto já na primeira etapa do game. O jogo não pode ser tão fácil, mas também não pode ser tão difícil. E aqui estamos nós testando novamente. Eu consegui morrer porque eu apertei a tecla errada. Vamos descer aqui. Coletei, beleza. Vamos lá em cima, coletá-la de novo. Aqui, maravilha. Agora eu tenho mais facilidade em continuar o game. Muito bem, então. No caso aqui, você poderia deixar como está a primeira fase para o jogador só fazer pontuações, tá? Mas como o intuito do game é que você siga lá ao mesmo princípio do Snaker, que você sofra alguma alteração na parte estrutural física do jogador, então a gente tem que passar isso para o nosso jogo também. Vamos voltar aqui no player e vamos criar uma configuração. Só esqueci de nomear esse Paranauê aqui. Ele muda para o cenário 1, então ele vai, na verdade, reset de cena. Beleza? Ele reseta a cena, ele vai para a primeira cena aí. Muito bem, então. Vamos aqui abaixo e vamos colocar quando for clicado sempre o que? Sempre aqui. Agora a segunda etapa da questão da colisão da maçã. A primeira colisão com a maçã foi feita na maçã, no objeto. Olha ela aqui, ó. Está dentro dela essa codificação, que é quando tocada no player, que é a mesma coisa do player tocar nela, ela muda de posição. A segunda deve ser feita dentro do player. Por quê? Porque é o player que vai sofrer a alteração. Não tenho como configurar dentro da maçã uma alteração que vai ser feita no player. Na verdade até tem, mas é um pouquinho mais complicado de fazer. Então vamos fazer o seguinte, vem aqui no player. Ó, quando for clicado, sempre o que? Se, ó, tocando em maçã, ele vai aumentar de tamanho. Então é a aparência, é algo que vai ser modificado na aparência dele. Essas informações laterais aqui são fáceis você localizar o que você quer. Por exemplo, aumentar de tamanho. Isso tem a ver com o quê? Com a aparência dele. Eu quero que ele vá para algum local específico. Movimento. Eu quero que ele realize um som. Eventos. Os acontecimentos dentro do seu projeto. O controle. São esses laranjinhas aqui, ó. Sempre. Se, caso isso ocorra, se não houver. Sensores. É toda a identificação que acontece de uma colisão, do usuário apertar uma tecla, algo assim.
Operadores é aquilo que unifica algumas funções. Isso mais aquilo, se isso for menor que o outro. Se isso e isso estiver acontecendo, faça tal coisa, beleza? E as variáveis é um local na memória que é separado para que você guarde uma informação. E a gente vai utilizá-la para pontuação. E o último aqui, os meus blocos. Você pode criar um bloco como esse aqui, personalizado, tá? Isso eu vou demonstrar em aulas futuras. Muito bem, então, vamos lá. Tocando na maçã, que nós estávamos fazendo o mesmo. Que o personagem vai aumentar de tamanho. Então, aparência. Aparência. Vamos aqui. Mude tamanho. Vamos clicar aqui, mude tamanho 10. Seria isso? Deixa eu testar aqui. Ó, é isso mesmo. Ele vai aumentando. Então, só coloco isso daqui aqui. Simples, beleza? Quando eu clicar, ele não vai continuar nesse tamanho. Por isso que lá no começo eu fiz aquele reset, ó. Defino o tamanho como 50. Porque quando eu clicar aqui, ele vai voltar ao tamanho anterior. Diminuiu e voltou lá naquela posição. Por isso que é importante o reset. Porque senão, quando o jogador clicasse na bandeirinha verde, o jogo ia voltar e ia ficar dando um game over. Porque o personagem já está enorme e encostando nas bordas do cenário. Beleza? Voltei aqui então. Vamos fazer o teste de coletar a maçã e aumentar de tamanho. Aqui já houve uma alteração. Ó, aqui já houve outra. Ó. Estou aumentando o tamanho cada vez que eu coleto a maçãzinha. Cada vez vai se tornando mais desafiador passar por entre os cenários sem tocá-lo. Beleza? Aqui seria interessante você verificar até quando é possível isso acontecer. Afinal, você tem que definir agora uma troca de cenários, que é o objetivo dessa aula aqui. Para que você saiba a quantidade de maçã que ele deve coletar, é necessário que você faça os testes. Até quanto ele pode crescer que seja possível o jogador ainda passar por esses locais estreitos aqui. Beleza? Não dá para você criar também um desafio que seja impossível de ser realizado. Então, aqui que vai entrar a nossa contagem. Tem que ter alguma coisa contando a quantidade de vezes que ele tocou na maçã. E aí que entra a pontuação. Então, vamos lá então para nossas variáveis para criar um espaço na memória que vai armazenar essa informação. Essa variável, vamos colocar aqui na maçã, vai ser da seguinte forma. Como não existe aqui nenhuma variável com o nome ponto, nós podemos criar uma. Pontos. E dar um OK. Assim que você cria uma variável no Scratch, ela já aparece lá no topo lá. Beleza? Se você achar que isso não atrapalha o jogador, pode deixar ali. Ou pegar, como eu fiz, colocar numa região onde isso não atrapalhe a visão do seu jogador, que ele consiga acompanhar quantos pontos ele possui sem isso atrapalhar aqui. Não dá pra você pegar isso aqui e colocar aqui, né? Pô, isso ia atrapalhar muito se essa maçãzinha aqui, aparecesse ali atrás. E aí? Ele ia pensar que a maçã não apareceu em local nenhum. Na verdade, ela estava apenas atrás da pontuação. Então, é interessante você sempre ter locais estratégicos onde isso não vai atrapalhar a jogabilidade do usuário. Muito bem, então, vou deixar a minha contagem de pontos aqui e vou configurá-la. Que é o que? Posso utilizar esse mesmo camarada aqui, do nascimento aleatório. Então, quando ele tocar no player, eu vou adicionar à minha variável, certo? Adicione uma variável. Você vai contabilizar mais um dentro dessa variável. Mas a minha variável não se chama minha variável. Olha a minha variável ali em cima. Minha variável se chama o quê? Pontos. Então eu vou trocar aqui por pontos. Então, vou clicar isso daqui e vou colocar bem ali, Então, depois de tocar no player, além de ir para uma posição aleatória, vai adicionar a pontos. Ou seja, vai somar mais um aqui. Então ele vai, lembra que eu falei? É um local na memória que vai armazenar informação. A informação que ela está armazenando é a quantidade de vezes que o player tocar na maçã. Beleza? Muito bem. Vamos fazer o teste? Vamos. E aproveitar para ver até quanto é possível você coletar a maçã e ainda conseguir passar pelo cenário sem tocá-lo. Vamos lá da forma mais... Eita, já comecei bem, né?
Após alguns testes aqui, eu verifiquei então que a pontuação mais ideal para se continuar seriam aí até 8 vezes coletar essa maçãzinha aqui, beleza? E já reparei num pequeno bug, que é quando eu começava o jogo de novo, ó, a pontuação não resetava. Então isso daqui tem que ser corrigido. Posso aproveitar aqui o reset do próprio player ou o reset da própria cena para vir aqui nas variáveis e colocar o seguinte, ó, mude pontos para 0. Muito bem. Ao clicar na bandeirinha, então, ó, minha pontuação é zerada para que eu comece uma outra tentativa. Muito bem, então. Já vi então que o ideal seriam 8 pontos, que é uma pontuação boa aí para poder não tornar algo tão difícil. O que eu posso fazer, devido ao fato de ser a primeira fase, é ainda reduzir esse número para facilitar para o meu jogador. Afinal, é a primeira etapa, eu não quero que seja tão difícil assim. Porque se a primeira etapa for tão difícil, o que eu vou oferecer de desafiador nas demais fases? Então vou reduzir isso para 5. E como que eu vou fazer a troca então de cenário? Chegamos finalmente aqui na grande questão. Como eu vou trocar então o cenário quando a pontuação atingir 5? Simples. Eu posso tanto colocar isso no player quanto na maçãzinha. Como o player já tem bastante blocos de comandos aqui, e eu só esqueci desse último aqui, o que ele faz mesmo? Aumenta o tamanho do jogador. Tamanho. Beleza. Vou na maçã e vou configurá-lo aqui abaixo desses demais. Evento. Ó, quando a bandeirinha verde for clicado, vai entrar no processo repetitivo do sempre que o quê? Sempre que a variável ponto, ó, ponto, não dá para encaixar ali, então deixar ela aqui do lado, for igual a tanto. Lembra da comparação, que é o operador relacional? Ó, operadores, olha ele aqui, igual, pontos, joga ele aqui dentro, foi igual a quanto? A 5. Sempre que tiver 5 pontos, então, agora encaixa. O que vai acontecer? Vai mudar o cenário. Só que para isso eu tenho que criar o próximo cenário, senão não tenho como selecioná-lo. Embora já exista um cenário 3 aqui, ó. Cenário 3. Então eu posso clicar aqui no cenário 3 e modificá-lo. Ou excluir cenário 3, clicar no cenário 2, duplicar e trabalhar em cima do cenário 2. Primeiro, já trocar aqui de cena 2. Na verdade, deu certinho, cena 2 mesmo. O próprio Scratch já acrescentou a numeração aqui para mim, que vai facilitar bastante para criar as demais. O que eu vou fazer é modificar esse cenário aqui. Se vocês quiserem alterar a cor das paredes, pode. O que você tem que fazer é criar mais um bloco de comandos aqui, ó. Duplicar o bloco de comando de cor e colocar a nova cor também para colisão. Beleza? E não pode, claro, ser a cor da maçã, senão vai ficar dando game over toda vez que colidir com a maçã, porque ela tem a mesma cor do cenário. No caso, eu vou preservar aqui a mesma cor para os demais cenários e vou só modificar o local aqui e a questão da largura das paredes. Ó, vou clicar aqui nelas e vou diminuir um pouco, beleza? Levando em conta que o meu personagem já vai estar tendo algumas alterações. O que eu posso fazer então é resetar o tamanho do meu personagem para que ele volte ao tamanho original para ele sempre que ele mudar de fase. Então vou reduzir e vou reduzir aqui também. E aqui vou reduzir um pouquinho também. Eu vou criar um desafio mais complicado aqui na última, para ficar bem estreito, beleza? E vou diminuir essa daqui também. Muito bem, então aqui ficou o meu segunda cena, a fase 2, certo? Maravilha. O que eu posso fazer é, por exemplo, pegar aqui
uma cor, ó, conta-gotas, seleciono a cor das paredes, beleza? E crio quadradinhos aqui, por exemplo, ó, quadradinho aqui para poder desviar, algo assim para poder complicar para ele passar para todas as etapas, beleza? Posso criar outros quadradinhos aqui, ó, tipo colocar um aqui, colocar um aqui, ó. Não exagerar muito também, que ainda estamos na fase 2. Vamos deixar para dificultar muito na última fase ou na penúltima fase. Ok? Maravilha então. Cena 1, cena 2. Primeira fase, segunda fase. Certo? Aí para acrescentar as demais fases, basta duplicar e duplicando. Ó. Ele já vai criando a numeração. Cena 3, aí você vai lá e modifica. Cena 4, vai lá e modifica até a última cena, que é a final. Você vai lá e modifica, beleza? É assim que vocês vão incrementando. Vamos voltar ao nosso player. Não lembro se a gente estava configurando pelo player ou se era pela maçã. Pela maçã, né? Então, ó, quando for igual a 5 pontos, o que eu vou fazer? Aparência, mude para cenário, cena 2. Simples assim. Então, toda vez que ele tiver uma pontuação igual a 5, vai para a cena 2. O que você pode fazer é, em vez de ser igual a 5, colocar maior que 5. Só que o problema é que isso vai interferir e criar um bug. Qual que seria o bug? Que ele não vai sair do cenário 2 depois que ele fizer 5 pontos, porque 6 é maior que 2? Sim, maravilha. 7 também é maior que 2, 10 também, 20, 1000 também é maior que 2. Então o computador ele não vai entender dessa forma. Então o computador ele é uma máquina inteligente desde que você pré-configure um comando que tenha lógica, entendeu? Por isso que a gente chama de lógica da programação. Então a lógica aqui é que sempre que for igual a 5, cena 2. Porque ele não vai permanecer com a pontuação 5 depois que ele estiver na cena 2. Ele vai começar a coletar a maçã e isso vai ser alterado, beleza? Então vou clicar aqui, ó. E aí como eu faria, por exemplo, ele para a cena 3? Simples. Vou até criar uma cena 3 aqui, ó. Duplicar, cena 3, tá? Vou fazer algumas alterações também rapidinhas aqui. Espera aí. Ó, vai ficando mais como um labirinto, vai dificultando um pouquinho mais pro nosso player aí, ó. Beleza? Vou pegar esse daqui, vou colocar em outro canto, diminuir um pouquinho mais. Posso deixar alguma parte mais estreita, como a parte lá de cima. Beleza. Muito bem. E posso criar aqui, como última alternativa, deixa eu fechar aqui. Clicar aqui, ó, pintar, que ele vem em branco, uma mensagem de vitória. Seleciono aqui. Opa. E vamos modificar então a cor aqui. Vou colocar uma cor mais azulada. Você venceu, beleza? E opa, ampliar aqui. Na questão textual aqui do Scratch, para você fazer uma alteração do texto, basta você clicar aqui com a setinha, tá? Ó, ele dá 2 cliques em cima. Aí você já, ó, tem a opção de alterar. Clicando fora, você pode fazer alterações de tamanho, por exemplo, aqui, ó. Beleza? Bacaninha? Ok. Então, você venceu. Que seria a cena da vitória. Vitória. Ok? Então, bora voltar lá. No player, vamos dar clicar na bandeirinha, ó. Ele vai para a cena 1. Aqui na maçã onde nós estávamos codificando. Vamos duplicar aqui, ó. Então, ó, sempre que tiver 5 pontos, cena 2. Duplico, coloco aqui. Ou simplesmente faço isso daqui, ó. Tiro e duplico só esse bloco aqui. Sempre que for igual a 10, cena 3, duplico,
encaixa esse, encaixa esse. E sempre que for igual a 20, acho que seria 15, vitória. Pego todos esses blocos e jogo aqui dentro. Então aqui já está configurado a troca de cenário. Sempre que a pontuação for igual a 5, cena 2. Sempre que for igual a 10, cena 3. E sempre que for igual a 15, vitória. Beleza? E aqui entra uma pequena observação que eu já posso fazer pela experiência na área da programação. Que se ele for crescendo, quando ele chegar aqui nessa cena, vai ser quase impossível ele atingir uma pontuação de 10 e ainda conseguir permanecer dentro dessa ocupação aqui. Ele estará muito grande. Isso aqui é praticamente não, é impossível ele prosseguir. Então o que eu posso fazer entre uma troca de cena e outra é, na aparência, vir aqui em tamanho e voltar a 50. Beleza? Ó, eu vou duplicar isso daqui e duplicar novamente. E vou colocar, ó, cena 2, ele muda de cena e volta ao tamanho normal. Cena 3, ele muda de cena, volta ao tamanho normal. E vitória não tem necessidade de colocar, então vou descartar. Beleza? Porque aí já vai ter acabado o game. Aí você pode fazer a mesma questão do game over, que é pare todos. Beleza? Ele vai para vitória. O jogo finaliza aí. Bora testar o nosso game como ficou? Bora lá. Clicando na bandeirinha aqui então, o nosso jogo começa. Vamos começar a coletar aqui então. Eu já sei que com 5 pontos eu já vou para a próxima fase. Ó. Estou crescendo, não quero perder já. Opa, só falta mais um para a gente passar de fase aqui. Vamos coletá-lo. E beleza, peguei. O que aconteceu é que ao mudar de fase, eu acabei colidindo aqui com o cenário, o que causou um bug de game over aqui. O que eu posso fazer então é que, além disso daqui, na movimentação eu vou para a posição 0, 0, 0, 0. Beleza? Duplico, vou encaixar aqui e vou encaixar aqui. Beleza? Então, mudar cenário e vai para a posição 0, 0. Só que se eu estiver mudando o cenário antes, ele já vai estar colidindo. Então eu tenho que dizer para ele ir para a posição e depois mudar o cenário para não correr o risco dele mudar o cenário em cima da parede. Beleza? Muito bem, então. Vamos testar. Putz, professor, mesmo erro novamente. Alguém sabe dizer, nessa altura do campeonato, o que eu fiz de errado aqui? Vamos lá, dá uma pausa aí, examine, ó. Alguma coisa está errada aqui. E é bem aqui, ó. O que vocês acham que está errado? Eu disse que deveria voltar ao tamanho de 50, só que dentro de quê? Da maçã, e não é a maçã que deve voltar ao tamanho cada vez que mudar de cena, e sim o player, e eu configurei isso dentro da maçã. Então o que eu vou fazer? Vou remover aqui, apagar o bloco. Para vocês não terem que tirar ele daqui, basta clicar com o botão direito em cima, ó, apagar bloco, beleza? Vamos lá no player. Como que eu vou fazer isso daqui para transportar para o player sem ter que configurar tudo isso novamente? Eu vou usar só a questão da configuração, que é o que? Eventos, quando for clicado, sempre que o que? Sempre que, primeiro, operador, ó, de igualdade. Sempre que a variável for pontos igual a 5, a aparência do jogador deve voltar ao tamanho normal. 5. Beleza?
E o que eu posso fazer é clicar nesse bloco, duplicá-lo, colocar aqui embaixo e aí colocar 10. E qual que é o outro número mesmo? 15, né? Acho que 15 não tem necessidade porque já vai para a vitória. Mas beleza. Caso haja nos testes que vocês fizerem aí, vocês podem ir alterando. Mundo da programação, Pequeno Bits, é isso daqui. Essa é a realidade do programador. Fazer, testar, fazer, testar, fazer, testar. É um teste atrás do outro. O seu jogo mesmo que você cria, você vai jogá-lo uma porrada, centenas de vezes. Você vai enjoar de jogar aquela mesma fase até você não encontrar erros. E mesmo após o lançamento do seu jogo, ainda você terá que fazer algumas correções no projeto. Por isso existe aquela questão das versões 1.0, 1.2, 1.3, a alfa, beta e aí vai. Por causa que você tem que lançar algo para que outras pessoas possam jogar e encontrar erros que você não encontrou durante a criação do seu projeto, para poder então estar corrigindo até ele atingir uma atualização que, ao ponto de vista tanto seu como dos usuários, não haverá nenhum erro, ou pelo menos não haverá erros que prejudiquem a jogabilidade do usuário. Vamos então testar o nosso game. O player não apareceu e a maçã também não apareceu. Bom, apareceram agora. Muito bem, deixa eu só colocar de volta aqui o tamanho da maçã, que ela já sofreu muitas modificações aqui. Remova efeitos gráficos, defina o tamanho 100. Ok, e vamos lá então. Vamos testar se o jogo está ok e se eu não vou morrer ao passar de fase. 3 pontos, já tenho. Agora o nosso último pontito aqui. Já encostei ali no cantinho da fase 3, certo? Vou dar um stop aqui. Deixa eu só vir aqui na fase 2, porque o local onde ele está nascendo, aqui, tem esse bloquinho e eu vou remover. Beleza? Vou colocar isso aqui um pouquinho mais pro lado para ter certeza que esse local da fase ele não vai colidir. Ó, esse aqui também ia causar danos na jogabilidade. Deixa eu tirar aqui. Beleza? Certeza que essa região 0 estará desocupada. Vamos lá, novamente. Beleza. Opa, que está selecionado aqui o jogador também. Vamos sair daqui. Beleza. Aí não acontecerá esse problema. Testando de novo. Coletei. Com 5 pontuações ele me mandou aqui. Muito bem, então o game over, então ele precisa de uma espera. Sempre cita tal. Eu vou colocar uma espera nele aqui, ó, uma espera de 1 segundo. Ele vai esperar 1 segundo antes de fazer a próxima verificação. Talvez assim eu consiga resolver esse bug aí dele encostar no cenário. Vamos lá, hora da verdade. Caraca, aconteceu comigo, virei um mini player. Ah, 10 pontos, ó, só na última fase. Ah, game over, droga. Bom, enfim, eu tenho que então corrigir um pequeno bug aqui que me fez reduzir o tamanho 5. What? Muito bem, tamanho 50, beleza? Então aqui está corrigido esse bug aqui. Galera, vou encerrar a aula por aqui para não ficar muito longa, que na verdade esse vídeo era apenas para esclarecer essa dúvida que muitos alunos estavam tendo em realizar essa atividade aí, beleza? Com esses macetes que eu já passei para você aqui, é mais que suficiente para vocês realizarem a atividade e criarem outros N projetos. Por exemplo, aqui na hora que você muda de cenário, você pode alterar a cor do cenário, vir outros tipos de item, pode ter uma outra maçã verde que quando você toca nela você reduz o tamanho do personagem. É bem simples de criar, clico aqui em cima, duplico essa maçã que já existe.
Após então vocês criarem aí, duplicarem a sua maçã, basta alterar a cor dela e criar uma segunda configuração aqui, ó, da maçã. Você vai colocar uma maçã 2 e aí ela vai reduzir de tamanho. Então a maçã 1 vai aumentar e a 2 vai diminuir. Beleza? Forte abraço a todos aí e até a próxima aula.